leitura responsiva da Palavra de Deus. Eu quero convidá-los para que abra sua Bíblia no livro Carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 1 a 17. O capítulo inteiro nós estaremos lendo. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos vão ler os versículos pares, e eu vou pedir para que o irmão Aparecido conduza a leitura da igreja nos versículos pares. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar você, meu querido irmão e amigo, que está nos acompanhando através das redes sociais. Louvamos a Deus por estar na casa do Senhor, para mais um momento de meditação na palavra do Senhor nosso Deus. E o tema que nós vamos meditar hoje é Alcançando a Santidade. Para tanto, quero convidá-los para lermos juntos a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o verso 1 a seguir. Nós vamos fazer uma leitura responsiva com toda a igreja aqui presente. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela, deste afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, Que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aquele e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Glória a Deus. Por gentileza, tome o seu assento. Glória a Deus. Nós acabamos de ler esse texto sagrado. É um texto que já no culto passado nós lemos também,
falando sobre como evitar o dia mau. E hoje nós estaremos abordando, dentro desse mesmo contexto, sobre como alcançar a santidade. Como devemos fazer para alcançar a santidade? A palavra de Deus diz, o Senhor, através da sua palavra, Ele diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É um conselho da palavra de Deus. E nós sabemos, eu sempre digo, que santidade é um processo que ocorre na vida do homem, que à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais santo. Uma vez que santidade não é atributo de homem, santidade é atributo de Deus. Perfeitamente santo, só Deus, porque é um atributo próprio de Deus. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz: se nós não seguirmos a paz com todos e a santificação, ninguém verá ao Senhor. E como a santidade não é um atributo humano, mas um atributo de Deus, então eu queria abordar aqui alguns direcionamentos que esse texto sagrado nos traz, para que a gente possa alcançar a santidade, ou avançar nesse processo de santificação, para que possamos ver o Senhor nosso Deus. Os versos 10, nós lemos o capítulo 3, a partir do verso 1, mas o verso 10 a seguir, diz assim a palavra de Deus: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Glória a Deus. Então, meus irmãos, como é que eu vou caminhar para alcançar a santificação, a santidade? Eu tenho que vencer alguns desafios. E esse versículo 10, ele nos aponta alguns desses desafios que nós precisamos viver. Primeiramente, Paulo aqui está falando a Timóteo, aconselhando Timóteo, mostrando a Timóteo o mundo que estava vivendo, que eles estavam vivendo, mas apontando para os dias de hoje. Porque Paulo, no primeiro versículo, capítulo 3, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aleluia. Isso é o tempo que nós estamos vivendo. E nesse tempo trabalhoso, para ter uma vida de santificação, precisa vencer alguns desafios. E o verso 10 fala sobre isso. Primeiro ele diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Nós vivemos um tempo, um período, um momento em que existem muitas pessoas desordenadas. E entre essas pessoas desordenadas, existe até um grupo de pessoas pertencentes a instituições religiosas, a igrejas, e até mesmo que tem o nome de cristão, de evangélicos, alguns até nome de pentecostais, mas não querem viver ordenadamente, não querem ouvir a doutrina. A palavra de Deus diz, Paulo mesmo, Deus usa Paulo mesmo dizendo que existe alguns que acabam tendo até uma enfermidade, ele fala, comichões nos ouvidos, que não podem sofrer a santa doutrina. Aleluia. Falar de doutrina é uma agressão. Falar de doutrina, ele diz, não, está roubando a minha liberdade. Glória a Deus. Eu gosto muito de uma expressão que é Paulo também que diz, que nós não devemos e não podemos
usar a liberdade que Deus nos dá para pecar contra o Senhor. E tem gente que quer usar isso para viver desordenadamente, fazer o que quer, como quer, viver da forma que quer, da forma que lhe é mais confortável, se acomodar da melhor maneira, e acha que Deus é obrigado a aceitá-lo, recebê-lo dessa forma, dessa maneira. Aleluia! O verdadeiro cristão, aquele que tem compromisso com Deus, tem compromisso com a sua palavra. Aleluia! Ele se dedica em ler, em meditar a palavra de Deus, ver as orientações de Deus através da sua palavra. Aleluia! E ela se constitui, na verdade, o manual da sua vida. Eu sempre digo, aleluia, que o manual do homem é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, porque foi Deus quem nos criou e através da sua palavra. Eu digo, alguém compra algum equipamento, junto com aquele equipamento vem o manual. Se você não utilizar segundo o manual, poderá causar avarias e perde até a garantia, porque usou mal. Aleluia! Se nós queremos realmente ir morar com o Senhor, o manual está aqui, é a palavra de Deus. E mais ainda, a palavra de Deus, ela é incontestável. Tem muita gente que quer contestar o que diz na palavra de Deus. Não, mas eu acho assim. Pouco importa o que você acha. Importa o que o Deus fala sobre a minha e a tua vida. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus que é a verdade. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, Paulo estava dizendo para Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Depois de doutrina, ele fala modo de viver. Aí é uma outra situação que muita gente não concorda. Ele fala assim, não, eu vou interpretar a doutrina do jeito que eu quero e vou viver da melhor maneira que eu achar que devo viver. Aleluia. E muita gente começa a questionar, mas isso aqui não é doutrina, isso é costume. E Paulo disse, olha, o verdadeiro homem que tem compromisso com Deus, ele tem um modo de viver que agrada a Deus. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz que nosso espírito, corpo e alma tem que se conservar irrepreensível. Aleluia, para o dia da vinda do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Aleluia. Nós temos uma maneira própria. Aleluia. Aliás, quando fala-se em santidade, santidade requer, aleluia, postura, maneira santa de viver, maneira que agrada a Deus, aleluia, maneira que está de acordo com o manual que é a palavra de Deus. Não podemos viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Aleluia. Então, quando Paulo fala de modo de viver, Paulo está falando de doutrina. Certamente Paulo conhecia muito bem o que é doutrina, mas ele estava falando também, aleluia, da nossa maneira de viver, do nosso porte. Não adianta você ter de cor as doutrinas bíblicas se você não as vive. Aleluia, isso é porte. Conhecer é uma coisa, viver é outra. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Quando a Bíblia Sagrada diz que nós temos que agradar a Deus em tudo, aleluia, isso fala de porte, de maneira de viver, é no falar, é no andar, é no vestir, aleluia, em tudo nós temos que agradar ao Senhor nosso Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Então Paulo diz, minha doutrina, depois ele fala, modo de viver, aleluia. Intenção, aqui fala de pensamento, aleluia, glória ao nome do Senhor. Quando a palavra de Deus diz que tudo que nós fizermos tem que ser para edificação, aleluia, então tudo que nós formos fazer, tem que pensar, qual a minha intenção? A intenção do verdadeiro cristão, do que segue a Deus, serve ao Senhor, medita na sua palavra, é diferente da intenção de quem não tem compromisso com Deus.
Aleluia, a intenção é diferente. Aleluia, infelizmente, nós vivemos um momento, um tempo que às vezes existem pessoas que dizem servir a Deus, mas a sua intenção não é agradar a Deus. Não é agradar a Deus, não é fazer tudo para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, não é não. E a intenção do mundo é diferente. A intenção do mundo, até mesmo na maneira de vestir, é chamar a atenção para a carnalidade, para aquilo que não agrada a Deus. Aleluia. Quando você vai comprar uma roupa, qual é a sua intenção? Até outro dia eu comentei, que hoje até, quando a gente passa nas lojas, que tem os manequins ali para vender roupas, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, quando o homem pecou, que ele percebeu que estava nu, diz o texto sagrado que o Senhor Deus, ele tentou resolver o problema com folhas, não deu certo, o sol bateu, a folha secou, ele continuou nu. Quando Deus foi visitar o homem lá no Éden, diz que ele matou um cordeiro, tirou a pele do cordeiro, e diz o texto bíblico textualmente, fez aventais para cobrir a sua nudez. Isso é texto bíblico. Você pode abrir lá o livro de Gênesis e vai ver que está escrito exatamente isso. Mas como eu estava dizendo, às vezes a gente passa na loja e vê os manequins, e tem gente lá e os manequins indicam isso, ele vai dizer assim, o que é que eu quero mostrar com essa roupa que eu vou comprar? Não sei se os irmãos perceberam isso, certamente perceberam. Então tem gente que diz, eu vou comprar essa aqui porque mostra isso. Eu vou comprar essa porque mostra aquilo. Aleluia. Está fora do manual. Está fora da orientação da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então diz assim, olha, se você quer realmente, então qual a intenção daquilo que você faz? Aleluia. Quando você vai comprar uma roupa, qual é a sua intenção? Qual o seu pensamento? É uma intenção santa ou uma intenção mundana, contaminada pelo pecado? Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Intenção. Quando você vai fazer um negócio, qual é a sua intenção? Tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Aleluia. Por isso que a vaidade não agrada a Deus, porque tem gente que quer fazer as coisas só por vaidade. E quantos têm trazido tanto prejuízo para a sua família? Porque por causa da vaidade, ele diz, olha, o meu vizinho comprou isso, eu tenho que comprar igual. Ele não pode comprar, não tem recurso para comprar. E entra em dificuldade, entra em dívida. E tantos problemas vão surgindo, um problema atrás do outro, que a Bíblia Sagrada diz que um abismo chama outro abismo. E por causa daquela decisão errada, às vezes ele traz discórdia para a sua casa. A paz que existia desapareceu. Porque sumiu o recurso, já falta dinheiro até para o alimento, por causa de uma vaidade. Qual a intenção? Aleluia, tudo tem que ser para a glória do Senhor. Aleluia, se o Senhor te der, glória a Deus. Se Ele não te der, glória a Deus. Não importa se o outro teve. Aleluia, eu não tenho nada a ver com a vida do outro, eu quero viver para glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Intenção, aleluia. Depois disse fé, aleluia. Como está a sua vida de fé? Aleluia. Eu sempre digo que a fé faz você ver o invisível. Em outras palavras, quando falta fé, você só vê aquilo que está diante de você. E nem sempre o que está diante de nós é o mais agradável, é o mais atrativo, é o ideal, às vezes não é. Aleluia, mas se você tem fé, aleluia, você olha para aquilo e diz, olha, Deus está no controle, eu vou falar com Ele, Ele vai abrir porta, Ele vai resolver. Agora, quando falta de fé, entra pela murmuração, reclamação e briga, e tantas coisas, outras vão surgindo ali, porque você não tem fé que Deus cuida de você, que Deus abre porta para você, que Deus coloca o pão sobre a tua mesa, que Ele cuida de você.
Aleluia, o Senhor Jesus disse lá no Sermão da Montanha: vocês ficam preocupados com o que vestir, com o que comer. Aleluia, de certo Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. E Ele dá um conselho: mas buscai primeiramente, prioritariamente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas quem não tem fé não crê. Ele acha, não, isso é apenas uma frase de efeito. Aleluia, mas eu tenho certeza que nós temos aqui, nesse auditório, pessoas que têm fé, que já viveram isso, que já viram Deus abrindo portas, já viram Deus trazendo soluções, já viram Deus manifestando o seu poder, a sua glória. E esse Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele continua operando. Aleluia, mas se você quer ter uma vida de santidade, alcançar a vida de santidade, precisa ter fé para superar as adversidades. Aleluia, confiando no Senhor, aleluia, que cuida de cada um de nós. Diz ainda o texto: longanimidade, amor, paciência. Aleluia, eu estou lendo esses 3 desafios aqui por causa do horário, nós já estamos quase no horário de terminar. Mas fala de longanimidade, amor e paciência. Aleluia, longanimidade. Glória ao nome do Senhor, aleluia. A longanimidade faz com que você tenha misericórdia, coloque em prática a sua misericórdia, aguardando. Aleluia, às vezes você tem uma questão com alguém, aleluia, ou até mesmo alguma questão diante de Deus. Aleluia, se você tem longanimidade, você vai saber esperar. Aleluia, sabendo, aleluia, que no tempo certo a coisa acontece, ainda que as portas estejam fechadas. Aleluia, a longanimidade lhe dá condição. Aleluia, Deus mostra isso para conosco, Deus é longânimo para conosco. Aleluia, não é no primeiro erro, na primeira falha que Deus vai nos castigar. Deus nos dá oportunidade. Aquele que é longânimo sabe dar oportunidade. Crê, aleluia, em recuperação. Aleluia, crê que Deus é quem abre porta, Deus é quem traz solução. Não se apressa, glória ao nome do Senhor. Longanimidade, amor, aleluia, glória ao nome do Senhor. Hoje a gente é acostumado a ver as relações humanas, que são relações de reciprocidade. No amor não existe reciprocidade. É como Deus que nos ama. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Tem alguém dizendo: eu só vou gostar de fulano se ele fizer isso, se fizer assim. Não, se você tiver amor, o amor de Deus realmente na sua vida, você vai gostar do fulano do jeito que ele for. Ainda que ele olhe para você com cara feia, ainda que ele diga que não gosta de você, você vai continuar amando, orando por ele, intercedendo por ele. Aleluia, se você quer ter uma vida de santidade, o amor precisa estar presente na sua vida. Glória ao nome do Senhor. E o último que fala aqui nesse versículo: paciência. Aleluia, a longanimidade nos ensina a ter paciência. Aleluia, paciência para esperar. Aleluia, não se desesperar. Eu gosto de analisar paciência em 2 aspectos. Primeiro, no tratamento com outras pessoas. Depois, no tratamento conosco mesmo. Aleluia. Às vezes você está sofrendo, passando por uma dificuldade, por uma adversidade, e o desespero quer tomar conta de você, para que você perca o controle, perca o equilíbrio. Aleluia. Quem sabe entre em depressão. Não, tenha paciência. Deus conhece todas as coisas. Deus está cuidando de você. Deus está com as mãos estendidas. Aleluia, espera no Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, paciência. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas eu quero encerrar. As horas já estão apontando para o encerramento. Mas para alcançar a fé, você também tem que alcançar a santidade. Você também tem que ter consciência que
perseguições vão surgirem na sua vida. O verso de número 11 diz: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições sofri, mas diz, e o Senhor de todas me livrou. Aleluia. Esse é um outro ponto importante, aleluia. Não é porque você está buscando uma vida de santificação que não vão surgir as perseguições. Algumas pessoas dizem, olha, eu resolvi buscar o Senhor, estou orando agora, não vai ter problema. Não, vai aumentar o problema. Lutas vão surgir, inimigos gratuitos vão se apresentarem, aleluia. Mas esteja consciente, tenha consciência que as perseguições, elas surgem, aleluia. E o verso de número 12 diz assim: também todos que piamente querem viver com Cristo padecerão perseguições. O que ele está dizendo aqui nesse versículo? Que existem perseguições que vão contra você no seu relacionamento com Deus. Aleluia. Alguém vai te perseguir simplesmente porque você está buscando uma vida de santidade. Ah, eu não gosto porque ele é assim assado, ou porque ele diz que serve esse Deus. Porque... Não se preocupe não. Aleluia. Porque ele diz também, os que quiserem piamente servirem a Cristo Jesus, padecerão perseguições. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então existem perseguições em todos os sentidos falando, mas também, exclusivamente, na sua fé, na sua maneira de servir a Deus. Aleluia. Tem muita gente que, por não estar disposto, consciente a sofrer essas perseguições, abandona a sua fé. Eu não suportei, era tanta crítica. Aleluia. Até dentro da minha casa estavam me criticando. Não se preocupe não. Aleluia. Porque quem quiser servir a Deus piamente vai padecer perseguições. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas diz ainda o verso seguinte. Aleluia. O verso de número 13. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior. Aleluia, enganando e sendo enganado. Então, esteja certo de uma coisa, aleluia, só permanece aquele que faz a vontade de Deus. Aleluia, perseguiu, enganou, aleluia, não vai permanecer. O salmista diz que o justo não permanecerá, o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Aleluia. Então vamos continuar firmes, servindo ao Senhor, enfrentando e vencendo os desafios, disposto a enfrentar as perseguições, sabendo que o Senhor Deus cuida de nós, o Senhor Deus livra de todas elas. Aleluia. Muitas vezes ela surge de uma tal forma, de uma tal maneira que parece que não tem saída, que não tem solução. Aleluia. Não fique preocupado não. Quando não tem saída, Deus cria uma saída, mas Ele nos dá vitória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando forte e poderosamente em nossos corações. Mas não vamos abrir mão da doutrina, não vamos abrir mão das nossas intenções de servir ao Senhor. Vamos adiante, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos convidar.